Sejam todos bem-vindos ao WAF Psicologia Atendimento Online. Eu sou o Asney de Almeida Ferreira e na nossa série sobre psicologia, charlatanismo e estelionato, falaremos no episódio de hoje sobre estados de consciência, como entrar em alfa. Afinal, será que os terapeutas da nova era, como terapia de constelação familiar, terapia de regressão, terapia de vidas passadas, meditação guiada e uma diversidade de outras pseudoterapias que induzem as pessoas ao estado de consciência alfa, realmente estão promovendo saúde mental, autoconhecimento e espiritualidade? Ou será que eles estão se aproveitando da fragilidade psicológica das pessoas, como sintomas de ansiedade, de depressão, alterações psiquiátricas dos estados de consciência, para manipular, para enganar, para agariar dinheiro, poder e status? Bom, quando nós falamos do estado alfa, nós precisamos de antemão compreender os diversos estados de consciência, as ondas cerebrais, que podem ser de natureza saudável ou psicopatológica. Os estados de consciência saudáveis, como o ciclo de sono e vigília, no qual alternamos entre o sono e a vigília de 24 em 24 horas aproximadamente, são extremamente importantes para a saúde mental. Durante o dia e durante a noite, nós vivenciamos e experimentamos diferentes padrões e estados de consciência, diferentes ondas cerebrais com diferentes frequências e amplitudes que podem ser capturadas por meio de eletroencefalograma. Em termos neurocientíficos, neurológicos, biológicos, podemos dizer que existem basicamente 5 ondas cerebrais intimamente relacionadas a diferentes estados de consciência, como as ondas beta e alfa relacionadas ao estado de vigília e as ondas teta, delta e de sono REM relacionadas ao estado de sono. Nesse episódio, por questões de parcimônia, falaremos apenas do estado de vigília, como as ondas beta e alfa. O estado de consciência beta é aquele no qual nós estamos conscientes, lúcidos, despertos, sabemos o que é certo ou errado, bom ou ruim, conseguimos discriminar normalidade de loucura, aparência de realidade, fantasia de fatos e temos uma maior predisposição para a aprendizagem e a memorização. No entanto, durante o dia, em estado de vigília, nós não vivenciamos apenas o estado de consciência beta, mas também o estado de consciência alfa, no qual nós nos encontramos menos lúcidos, menos atentos, mais dispersos, mais sonolentos, mais relaxados, menos críticos ao que é certo ou errado, bom ou ruim, confundindo realidade com aparência, loucura com sanidade, fatos com fantasias, e mais vulneráveis à propaganda, à hipnose e a manipulações psicológicas. Por exemplo, num sábado à tarde, após o almoço, você se deita para descansar, para relaxar. E, minutos depois, quando você se levanta, você tem a sensação de que alguém lhe ligou, que o seu telefone tocou, mas você não sabe se isso é um fato, se isso é uma realidade, ou se você sonhou ou apenas imaginou que alguém havia lhe ligado, que o telefone havia tocado. Você é incapaz de discriminar realidade de fantasia,
fatos de imaginações ou sonhos, pois você se encontrava em estado de consciência alfa. Ou seja, enquanto você descansava após o almoço, você não estava em estado de consciência beta, lúcido, consciente e crítico. Nesse exemplo, para que você soubesse se alguém lhe ligou ou não, bastaria averiguar a BINA, no caso, as ligações em seu telefone. No entanto, tente imaginar se você não pudesse averiguar a verdade ou a falsidade desta proposição. O que iria acontecer se não tivesse como você comprovar ou refutar se alguém havia ou não lhe ligado, se o telefone havia realmente tocado? E ainda, para piorar, tente imaginar se você vivesse com pessoas mentirosas, manipuladoras, psicopatas, charlatãs, estelionatários, predispostas a lhe dizer aquilo que você quer ouvir, como, por exemplo, sim, sim, o seu telefone chamou, era o seu ex-namorado, ele te ama, ele está atrás de você. A partir desse exemplo, no qual eu busquei explicar o estado de consciência alfa, fica evidente o porquê e o para que os gurus da nova era usam e abusam do estado de consciência alfa, como nas regressões de vidas passadas, na terapia de constelação familiar, na meditação guiada, no ASMR e numa diversidade de outras pseudoterapias. Se os gurus da nova era chegassem até você, que estaria em pleno estado de consciência beta, lúcido, consciente, atento, crítico, e lhe dissesse: me dê dinheiro, pois sou um espírito evoluído que veio a esse mundo para salvar a humanidade. Compre os meus livros de autoajuda, que, na verdade, foram escritos por espíritos superiores. Compre também os meus cursos sobre cura intergaláctica. Imagine se o guru dissesse isso e continuasse afirmando: eu sou a reencarnação de Buda. Eu sou um extraterrestre entre humanos. Você é a reencarnação de um rei da Babilônia. Você foi raptado por um extraterrestre. Você foi abusado sexualmente na infância, mas não se lembra. É evidente que você, em estado de consciência beta, refutaria todas essas afirmações, pois você estaria totalmente lúcido, atento, consciente, desperto e seria capaz de diferenciar, de discriminar realidade de fantasia, fatos de imaginações, mentiras de verdades, mas em estado alfa, em maior vulnerabilidade psicológica, relaxado, distraído, sonolento, com senso crítico rebaixado, falsas memórias, falsas crenças, falsas experiências seriam facilmente introduzidas em sua mente por sugestão, regressão e hipnose, fazendo com que você tivesse a sensação real, verdadeira, de que o seu guru é realmente um extraterrestre, um ascensionado, a reencarnação de Buda, de que você é realmente a reencarnação de um rei da Babilônia, de que você foi realmente raptado por extraterrestres e de que você sofreu abusos sexuais na infância. Para piorar a situação, como se tratam de afirmações que não podem ser confirmadas ou refutadas empiricamente por meio da experiência, no caso, experiências objetivas que podem ser observadas e confirmadas ou refutadas por outras pessoas e que, por isso, devem ser aceitas de forma acrítica como fé, como dogmas,
como crenças. Essas experiências em estado de consciência alfa transformam, modificam as personalidades das pessoas por meio de técnicas de lavagem cerebral, deixando as pessoas ainda mais confusas, doentes e dependentes dos gurus da nova era, com uma personalidade mais mística, mais supersticiosa, mais mágica, subdesenvolvida, fazendo com que a própria pessoa não reconheça os delírios e as interpretações delirantes das quais ela está submetida. Por exemplo, uma luz no céu deixa de ser uma estrela cadente, um satélite, e passa a ser uma prova, entre aspas, de um OVNI, de um extraterrestre. Um barulho no terreiro deixa de ser o vento, um gato, e passa a ser um espírito obsessor. Um mal-estar no estômago deixa de ter como causa a má digestão de uma feijoada e passa a ser uma prova, entre aspas, da influência de outras vidas, de energias kármicas recebidas por meio do chakra do plexo solar. Um vizinho diferente, quieto, tímido, deixa de ser percebido como um ser humano comum e passa a ser vivido, experimentado de forma realística como reptiliano no meio de humanos, nos observando, nos vigiando, nos monitorando. Enfim, os gurus da nova era, ao utilizarem o estado de consciência alfa, promovendo regressão de vidas passadas, meditação guiada, hipnose ou mesmo utilizando drogas alucinógenas, dizem promover autoconhecimento, espiritualidade e transcendência, quando na verdade o que estão fazendo é uma verdadeira lavagem cerebral, induzindo as pessoas a estados psicóticos, a loucura, como esquizofrenia, transtornos delirantes, transtornos de personalidade, esquizotípico e esquizoide. Vale destacar que pessoas com problemas psicológicos como depressão, ansiedade, problemas de relacionamento amoroso na família e no trabalho são ainda mais vulneráveis, uma vez que, não raro, apresentam alterações psicopatológicas nos estados de consciência, como o afunilamento da consciência, no qual o doente tem uma baixa flexibilidade cognitiva, não consegue perceber e analisar as várias possibilidades, hipóteses e probabilidades, e a obnubilação da consciência, na qual o doente tem a sensação subjetiva de que a realidade é uma espécie de sonho, de imaginação, de devaneio. E os gurus da nova era, nesse contexto, podem se aproveitar desses sintomas psiquiátricos, das alterações de consciência, alegando que as pessoas estão conseguindo sair da Matrix, transcender a consciência, o que, evidentemente, nada tem a ver com o desenvolvimento sadio da espiritualidade. Bom, gente, o nosso programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todos, se inscrevam no nosso canal e até logo.